10 princípios de propaganda de guerra que os líderes de Estado usaram efetivamente na Primeira Guerra Mundial, durante as guerras da década dos anos 90 e agora. No mundo de hoje, onde há cada vez mais guerras, Ucrânia, Síria, Oriente Médio, Iêmen, Mali e África Central, é essencial entender os 10 princípios da propaganda de guerra e como eles funcionam. Na sua obra Princípios Básicos da Propaganda de Guerra, a historiadora belga Anne Morelli identifica 10 pontos-chave. Anne Morelli foi inspirada por lições sobre técnicas essenciais de propaganda de guerra, que o pacifista britânico Arthur Ponsonby desenvolveu durante a Primeira Guerra Mundial. A estrutura do livro do historiador é composta por 10 capítulos, que organizam 10 princípios. Este livro foi manipulado pela propaganda do Kremlin para criticar os Estados Unidos, ao omitir qualquer referência à agressão russa no exterior. Princípio 1. Não queremos a guerra. Nós apenas nos defendemos. Morelli afirma que os líderes de todas as nações se comprometeram solenemente a se opor à guerra. Eles afirmam que querem proteger a sua população. O regime de Putin invadiu a Ucrânia com força total, alegando que o fazia para defender o território separatista de Donbass, apoiado por Moscou. A afirmação da Rússia de que protegerá os falantes de russo se tornou viral. O regime de Putin nem se atreveu a chamar a guerra contra a Ucrânia de guerra. Em vez disso, eles forçaram toda a mídia a chamá-la de Operação Militar Especial. Decidi realizar uma operação militar especial. O seu objetivo é proteger as pessoas que foram submetidas à humilhação e genocídio pelo regime de Kiev por 8 anos. A Rússia não pode se sentir segura, desenvolver e existir com uma ameaça permanente do território da atual Ucrânia. Se depender da Federação Russa, não haverá guerra. Não queremos guerras. Bombardeamos todos os dias. Queremos ou não? Claro que não. Bombardeamos a infraestrutura. Deus sabe que não queremos isso. O que está acontecendo é uma medida forçada. Eles não nos deixaram nenhuma chance de agir de outra forma. Princípio 2. Esta guerra é responsabilidade do inimigo. Segundo os ditadores, uma guerra é travada para evitar novas guerras. Embora a Rússia tenha tentado tomar a capital ucraniana e instalar um novo governo, a liderança russa culpa o governo ucraniano por iniciar a guerra. Com base nesse princípio, a propaganda de guerra russa se baseia na alegação de que a Ucrânia não aderiu aos acordos de Minsk e está a bombardear Donbass. No entanto, a Rússia não cumpriu o seu compromisso de conceder à Ucrânia o controle da fronteira na região de Donbass. A propaganda do Kremlin repetiu o seu mantra de que a Ucrânia vinha bombardeando Donbass por 8 anos. No entanto, as evidências não mostram nenhuma destruição na região dessa magnitude, e antes da invasão russa as baixas no conflito diminuíram desde a assinatura do cessar-fogo. Nós não os atacamos. Eles começaram. E agora, vou mostrar de onde o ataque à Bielorrússia estava sendo preparado. E se 6 horas antes da operação, não tivéssemos feito um ataque preventivo contra as suas posições, eles atacariam nossas tropas. Nossas ações são em legítima defesa contra as ameaças que nos são impostas. Porque eles entendiam que estavam a planejar um ataque que arrastaria a Rússia para esta guerra. Toda a responsabilidade por um possível derramamento de sangue recairá inteiramente sobre a consciência do regime que governa o território da Ucrânia. Desnazificação, desmilitarização no sentido de que não haja ameaças à nossa segurança, não haja ameaças militares do território da Ucrânia. Princípio 3. O líder do inimigo é um mal absoluto e se parece com o diabo. Os autores afirmam que os inimigos, como um grupo de pessoas, não podem ser odiados coletivamente. Portanto, é mais eficaz direcionar o seu ódio para o líder da nação adversária. Ao fazer isso, o inimigo terá um rosto, e esse rosto inevitavelmente causará ódio. A mídia russa demonizou a liderança ucraniana. A propaganda do Kremlin retrata Volodymyr Zelensky como um líder nazista do mal que não quer a paz. A propaganda russa espalhou notícias falsas sem fundamento de que nazistas tomaram o poder em Kiev. A propaganda russa chamou o presidente ucraniano de anticristo. Ao anunciar uma operação militar especial contra a Ucrânia, Putin classificou a liderança ucraniana como uma gangue de viciados em drogas e nazistas.
Olhe para os focinhos horríveis do governo ucraniano, satanistas. Olhe para os focinhos dos governos britânico e alemão. Olhe para o pequeno demônio Macron. A Igreja Ortodoxa deve proclamar que Zelensky é o anticristo oficial que chegou. Um anticristo oficial. Satanistas. Esses satanistas, americanos, britânicos e europeus, não são satanistas os povos, são os seus governos satânicos. Princípio 4. Defendemos uma causa nobre, não os nossos interesses particulares. A guerra geralmente tem ideais, princípios morais e valores justos. Eles escondem os seus objetivos econômicos e geopolíticos. A propaganda de guerra russa afirma que eles estão a lutar para defender os valores tradicionais contra o Ocidente decadente. Eles omitem intencionalmente o interesse geopolítico de Moscou em controlar a Ucrânia como uma nação estratégica. Não mencionam os benefícios econômicos de anexo regiões com grandes recursos naturais. Moscou passou muitos anos promovendo o chamado Ruski Mir, ou mundo russo, um conceito nacionalista associado à cultura, língua e Igreja Ortodoxa de Moscou. A guerra tem os seus objetivos. Traz mudanças de personalidade para uma maior consciência de si mesmo, de fazer parte do seu país, da sua pátria, dos valores, dos ideais. Estamos determinados a atingir o objetivo, livrar o leste da Ucrânia da pressão do regime neonazista. Salvar as pessoas desse sofrimento e desse genocídio é a principal razão, motivo e objetivo da operação militar que lançamos em Donbás e na Ucrânia. Princípio 5. O inimigo comete atrocidades intencionalmente, cometemos erros involuntariamente. Histórias que descrevem atrocidades cometidas pelo inimigo são um componente crucial da propaganda. Muitas vezes lemos na mídia russa sobre os crimes cometidos pelos militares ucranianos. Eles espalharam uma história falsa sobre um menino russo-falante sendo crucificado em Donbas por soldados ucranianos. Pegaram um menino de 3 anos, garotinho, de calcinha, de camiseta, como Jesus, e pregaram no quadro de avisos. A propaganda do Kremlin espalha outras histórias falsas sobre os horrores cometidos pelo inimigo. Eles nos vendaram os olhos, nos espancaram, nos estrangularam, nos ameaçaram com armas e colocaram armas em nossas cabeças. Em Zaporizhia, na região de Kherson, em Lugansk e Donetsk, as pessoas viram e veem agora as atrocidades que os neonazistas estão a cometer nas áreas ocupadas da região de Kharkovia. Por outro lado, há uma negação total das atrocidades e crimes de guerra russos, que foram documentados pela mídia e organizações internacionais em Bucha, Izium, Kherson e outras cidades ucranianas. As autoridades russas e a mídia de propaganda afirmam que tudo foi encenado, chamando-o de provocação. No debate de Bucha, uma clara provocação, ao estilo clássico de Goebbels, que corre o risco de ter consequências graves para a paz e a segurança internacionais. Depois que nossos militares deixaram a cidade de Bucha, foi organizada uma provocação que estamos a discutir hoje. Se vocês olharem atentamente para o que vem em Bucha, os cadáveres caídos nas ruas nunca existiram antes de que chegassem as tropas russas. Desculpe, antes de que se fossem embora. Princípio 6. O inimigo usa armas proibidas. Alegações de que o adversário usa armas proibidas descrevem uma guerra desumana. O suposto uso de armas proibidas pelos militares ucranianos recebeu ampla cobertura na mídia de propaganda estatal russa. E sempre sem provas. O Kremlin inventou mitos sobre a produção de armas biológicas em laboratórios ucranianos. Ele também espalhou mentiras sobre o desenvolvimento de uma bomba suja na Ucrânia. A propaganda russa usou a ficção sobre armas desumanas para demonizar o adversário e justificar a guerra. O representante russo na ONU contou a história ridícula de que os Estados Unidos e a Ucrânia planejavam usar mosquitos infectados com vírus perigosos contra as tropas russas. Estamos muito alarmados com a revelação de que o Pentágono instalou várias dezenas de laboratórios militares e biológicos em solo ucraniano.
Duas instituições ucranianas são especificamente contratadas para criar assim chamadas bombas sujas. De acordo com os documentos, os Estados Unidos da América planejavam realizar na Ucrânia em 2022 um trabalho sobre patógenos de aves, morcegos e répteis, com uma transição posterior para o estudo da possibilidade de transferência de peste suína africana e um traz através deles. Segundo a descrição, esse drone transporta um container com grande número de mosquitos, vetores de infecção, para uma determinada área e os libera. Ao picar, os mosquitos infectam humanos atacados com patógenos de doenças especialmente perigosos. A explicação sublinha explicitamente que um militar infectado não poderá desempenhar as tarefas que lhe foram atribuídas. Princípio 7. Sofremos perdas mínimas, enquanto o inimigo sofre pesadas perdas. A ditadura proíbe revelar as perdas do seu exército porque a opinião pública depende em grande parte das aparentes consequências do conflito. A Rússia silenciou todas as informações sobre as suas perdas durante a guerra na Ucrânia. Informações sobre baixas militares russas na guerra ucraniana foram declaradas segredo de Estado pelo governo russo e foram proibidas. Após meio ano de guerra em grande escala, o Ministério da Defesa russo reconheceu apenas 5.000 soldados mortos. Ao mesmo tempo, a Ucrânia afirmou que mais de 70.000 invasores russos foram mortos. Na Rússia, os tribunais forçaram a mídia a remover qualquer informação sobre soldados mortos na Ucrânia. Por outro lado, a propaganda russa afirma constantemente que o exército ucraniano sofreu enormes perdas. Não há baixas nas forças armadas russas. Notícias tristes chegaram da Ucrânia hoje. E agora, a triste notícia: mais um dos nossos compatriotas faleceu em acto de serviço militar. Se falarmos sobre o exército de 200.000 homens, mais de 100.000 baixas significa que metade do exército foi perdido. Nossas perdas até o momento totalizam 5.937 mortos. Princípio 8. Intelectuais e artistas respeitados apoiam nossa causa. O governo conta com o apoio de músicos, escritores e artistas para justificar a guerra por meio de iniciativas artísticas e musicais. O Kremlin emprega personalidades conhecidas para inspirar a população russa a apoiar uma guerra injustificada e irracional contra a Ucrânia. Artistas e cantores famosos que apoiam a guerra aparecem na mídia de propaganda. Em março, poucas semanas após o início da invasão da Ucrânia, foi organizado um concerto de apoio à guerra. Após a anexação da Crimeia, a propaganda russa produziu filmes sobre a península promovendo o slogan expansionista "A Crimeia é nossa". Após a organização de falsos referendos nos territórios ucranianos capturados, durante a Guerra Total, o regime de Moscou, para celebrar aquele evento, organizou um concerto no qual participaram figuras-chave da cultura. Ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. E vamos fazer da Rússia um país ainda mais forte, rico e bonito. Juntos, vamos vencer. É justo chamá-lo de guerra sagrada. Tenha medo. O velho mundo, desprovido de beleza e verdadeira fé, tenha medo de nós. Já estamos aí. Он готов исполнять приговор. Ему просто же не помеха, ему санкции не страшны. Для Сармата одна лишь утеха — потревожить натовцев сны. Princípio 9. A nossa causa é sagrada. A guerra é considerada sagrada, uma cruzada contra o eixo do mal e uma luta do bem contra o mal.
O regime faz isso para defender a guerra e mobilizar o seu povo contra a nação inimiga. Segundo a propaganda russa, a guerra contra a Ucrânia é uma guerra sagrada para preservar o Estado russo e os seus valores espirituais. Os porta-vozes da propaganda do Kremlin afirmam que a Rússia está a lutar contra os satanistas e as forças do diabo. O conflito é apresentado como uma luta entre o bem, Rússia, e o mal, ucranianos e o Ocidente. A Igreja Ortodoxa Russa se junta à narrativa de guerra do governo, com sacerdotes que abençoam armas mortais. A sacralização da guerra atingiu um extremo impensável quando os principais propagandistas da televisão de Moscou declararam que os oponentes simplesmente morreriam na guerra, enquanto os russos iriam para o paraíso. Isso é uma expressão de nosso ódio. Ódio absolutamente sagrado. Vão ficar sem gás, sem eletricidade e sem tudo. Ranzak Matias escreveu: isso é jihad. Esta é uma guerra sagrada. Este é um confronto entre o bem e o mal. Estamos do lado do bem contra as forças do mal absoluto. Se deres a tua vida pela tua pátria e pelos teus amigos, como diz a Sagrada Escritura, então estarás com Deus no seu reino e na vida eterna. E se no cumprimento deste dever um homem morre, ele se sacrifica pelos outros. É por isso que queremos que esse sacrifício lava todos os pecados. Eu não quero viver em tal humanidade. Prefiro ir para o céu imediatamente, como Putin nos disse. Iremos para o céu e eles simplesmente morrerão. Nós, como mártires, iremos para o céu e eles simplesmente morrerão. Se isso é uma guerra, todos devemos nos mobilizar. Uma guerra santa está a ser travada. Estamos a lutar pelo direito da raça humana de existir na sua forma original, conforme concebida pelo Criador. Princípio 10. Qualquer um que questione nossa propaganda é um traidor ajudando o inimigo. Qualquer um que questione até mesmo um dos princípios é rotulado de colaborador. A propaganda de guerra afirma que há apenas dois lados na guerra, os bons e os maus. Para suprimir qualquer movimento contra a guerra e oposição ao regime, o governo de Putin introduziu leis punitivas contra assim chamados agentes estrangeiros e outra contra o descrédito do exército russo. Como resultado, a oposição à guerra diminui, pois as pessoas têm medo de serem presas. Boris Nemtsov, um líder da oposição que ousou criticar a guerra de Putin em Donbass, foi brutalmente assassinado em Moscou em 2015. A polícia russa dispersa os protestos contra a guerra. Os manifestantes e jornalistas anti-guerra mais conhecidos que expuseram a verdade sobre a guerra foram presos. Ilya Yashin, jornalista da oposição, foi condenado a 8 anos de prisão. Propõe-se completar o Código Penal com 3 corpus delicti. Propõe-se apurar a responsabilidade penal pela divulgação pública sob a forma de informação fidedigna, de informação sabidamente falsa, sobre a utilização das Forças Armadas, assim chamados fakes. O Comitê Investigativo da Rússia abriu um processo criminal contra o jornalista Alexander Nevzorov. Ele é suspeito de divulgar publicamente informações falsas sobre as ações das Forças Armadas russas sob o disfarce de relatórios confiáveis. Aplicar a pena de 8 anos e 6 meses de prisão em colónia penal de regime geral. Você entende a sentença? Sim, meritíssimo. Aprecio o seu senso de humor. Considero absolutamente inadmissível a interferência na atividade dos tribunais. Não é apropriado contestar a decisão do tribunal. Os russos reconhecidos como agentes estrangeiros podem pagar pelas suas palavras e ações com os seus bens. Uma proposta para apreender a sua propriedade em favor do Estado já foi apresentada à Duma do Estado. Para constar na lista de agentes estrangeiros, é preciso fazer 2 coisas: participar de atividades políticas, termo definido neste projeto de lei, e, por outro lado, receber apoio estrangeiro em qualquer uma das suas formas. Se dissermos A, ou seja, reconhecermos uma pessoa como agente estrangeiro, também devemos dizer B, ou seja, interromper as suas atividades destrutivas no território da Federação Russa. E o status de agente estrangeiro não o inventamos nós.
Isso significa dizer o mesmo que os serviços especiais do inimigo. Significa ajudar os serviços secretos do inimigo. E quem ajuda os serviços especiais do inimigo não é um agente estrangeiro, mas um colaborador. A propaganda de guerra russa foi um dos componentes-chave para que o Kremlin lançasse uma guerra total e tentasse conquistar a Ucrânia. Desta forma, o regime de Putin conseguiu o apoio da população russa para a guerra e tentou mitigar a resposta ocidental à invasão da Ucrânia. A guerra da Rússia causou a destruição de cidades pacíficas, a morte de dezenas de milhares de pessoas, execuções de civis, estupros, supostos crimes de guerra. É por isso que os apresentadores e propagandistas russos devem ser responsabilizados e julgados pela guerra do regime de Putin tanto quanto a liderança política e militar. Eles empurram a população para a guerra e justificam os crimes de guerra. Uma única unidade de propaganda na televisão russa provavelmente causou mais danos do que uma brigada de invasores russos na linha de frente.